Gente, agora eu vou passar para a segunda parte da aula, que é onde a gente vai estudar os agentes externos, tá? Vou falar basicamente aí, vou voltar. Eu tinha comentado aí com a Marina, que ela me perguntou na aula passada sobre o intemperismo, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre erosão e intemperismo. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Isso vive caindo em prova, é uma das coisas que mais cai sobre relevo, porque a gente vai falar sobre ação antrópica, a gente vai falar sobre cobertura vegetal. Isso eu vou acabar deixando para a aula que vem, porque não vai dar tempo, mas essa aula é extremamente importante, não deixem de estudar. Bom, quando a gente está falando de paisagem, que foi aquele conceito que nós estudamos no início do ano, quando a gente falava assim, né, mais simples, a paisagem é aquilo que a gente vê, né, aquilo que sofre as modificações, tá, do homem ou as modificações naturais, elas vão ser retratos, né, vão ser resultantes dessa soma, né, da atuação dos agentes internos com os agentes externos, tá? E eles estão sempre sendo modificados, tá? Então, a gente já viu, tá, que os agentes internos, aí, o vulcanismo e o tectonismo, são aqueles que constroem o relevo, tá? E agora a gente vai falar dos agentes externos, ou também chamados de agentes exógenos, que são aqueles que atuam modelando o relevo terrestre. No livro de vocês, isso está na página 96. Pelo que eu observei aqui, é muito pouco, tá? Pouquíssima coisa que ele está falando aí. Então, por isso que eu fiz esse slide mais completo. Vocês podem dar uma lida, mas está bem resumido isso daí. Então, a gente vai ter a atuação desses agentes externos, começando pelo intemperismo e depois com a ação da erosão, tá? Então, os principais elementos aí que atuam no relevo é a temperatura, o vento, a chuva, o rio, o oceano, geleira, tá? Os micro-organismos que vão ser responsáveis aí pelo intemperismo biológico, a cobertura vegetal e os seres humanos, tá? Então, a ação antrópica, como a gente vai falar na próxima aula, ela é extremamente importante, principalmente em países como o nosso, onde a gente tem uma atuação muito grande de chuva, né? A gente tem uma quantidade de chuva elevada, então acaba que quando o homem constrói moradias em locais inadequados, a gente tem diversas consequências aí nada legais, tá? Então, voltando, eu tive que explicar um pouquinho sobre a questão do intemperismo quando a gente estava falando de rocha, mas agora eu vou falar do intemperismo relacionado mesmo à erosão, tá? Então, como a gente viu, as rochas que estão aflorando na crosta terrestre, sejam do que tipo for, né? Sofrem, ou seja, né, magmática, sedimentar ou metamórfica, sofrem constantemente a desagregação e a decomposição seguidas de transporte dos fragmentos assim produzidos. Esses fragmentos, chamados sedimentos, são depositados em outros locais, onde com o passar de muito tempo poderão dar origem a novas rochas do tipo sedimentar. Então, o que acontece? Não existe erosão sem intemperismo, tá? Os dois atuam juntos, tá? Então, vai acontecer primeiro o processo de intemperismo, tá? Que vai ser esse processo de desagregação. Depois, ele vai ser seguido aí de transporte, que vai ser o movimento de erosão. Então, quando a gente fala de intemperismo, a gente está falando do conjunto de alteração física, tá? Que é chamado de desagregação, e químico, que é chamado de decomposição. Então, isso aqui a gente tem que lembrar, né? É bom a gente lembrar das imagens, tá? Eu vou mostrar elas aqui para vocês, tá? Mas quando eu falo de químico, ele está relacionado à água, tá? Então, o Brasil, por a gente ser um país tropical, a gente tem a atuação de um intemperismo químico muito superior ao intemperismo físico, que vai acontecer, mas de uma maneira bem mais espaçosa aí no território brasileiro, tá? Então, aqui eu coloquei, né, um processo importante, porque é o início de um processo maior que continua com a erosão e a deposição do material por ele formado, tá? Então, a gente tem lá o intemperismo, depois a gente tem a erosão, depois a gente tem a deposição, tá? Que vai ser lá, que vai dar origem às rochas sedimentares depois de milhões de anos. Então, o intemperismo ele pode ser químico, mecânico e biológico. Isso aqui eu vou voltar naquela aula, né? No tipo de intemperismo químico, tá? Então, eu já vou pular até para essa imagem aqui. A gente tem aqui uma imagem, tá? Cheia de buracos, né? Como eu consigo perceber as rochas aqui, em contato com CO2 e contato com a água, tá? O que aconteceu ali? São rochas que foram
sofreram um processo de intemperismo químico, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, água e CO2. Ela vai atacar os minerais da rocha, por exemplo, calcário, tá? A calcita, né, que vai ser atacado, o mineral, e vai decompor, dando origem a outros minerais, como a gente já estudou lá nos tipos de rocha, tá? Então, por exemplo, quando eu reparo esse gráfico aqui, é muito interessante que do lado direito, onde eu tenho uma curva azul e a curva vermelha, eu tenho lá precipitação e temperatura. E em cima está escrito floresta tropical, ou seja, justamente onde eu tenho as maiores temperaturas e as maiores precipitações. Se eu olhar embaixo, é onde eu tenho a maior ação do intemperismo químico, nesse gráfico aqui, tá? Quando eu pego esses exemplos de vegetação, onde eu tenho o maior tipo de intemperismo é justamente na área onde chove mais e onde a temperatura é mais alta, tá? Então, por isso que eu dei exemplo do Brasil. Quando a gente fala de intemperismo físico, né, a gente está falando aí principalmente da variação de temperatura na superfície, tá? Onde vai acontecer aquela dilatação das rochas e favorecendo também a degradação de outros agentes. Aí, essas duas imagens aqui, elas representam muito bem o intemperismo físico, tá? Que eu tenho aí a primeira, ó, a variação da temperatura produzida pela insolação durante o dia e pelo resfriamento noturno desempenha papel importante na desintegração das rochas, principalmente em regiões áridas ou semiáridas. As rochas fragmentam-se em partículas granulares ou em escamas de tamanhos variados, dependendo das características litológicas e da intensidade do fenômeno. Então aqui a gente tem que lembrar dessas áreas como desertos, né? Onde a temperatura aí chega, sei lá, atingir 80 graus Celsius durante o dia e de noite 0 graus. Então a variação térmica é muito intensa. Então eu tenho aí o favorecimento dessa quebra das rochas, tá? E embaixo eu tenho a questão da alternância de temperatura também, aqui mais relacionada à questão de estação do ano, tá? Aí no caso do gelo ali, né? E vai acontecer a mesma coisa, a gente tem a quebra das rochas, tá? Ocasionadas aí pela questão de você ter o gelo, né, a água congelada e a água líquida, tá? Esse processo aí de diferença do sólido para o líquido vai rompendo também a rocha. E por fim, o intemperismo biológico, que é a ação dos seres vivos aí sobre a rocha, que é o que a gente menos vê, tá? Alguma dúvida sobre intemperismo, pessoal? Alguma dúvida sobre intemperismo? Não? Então, gente, toda vez que vocês ficarem com dúvidas, como a Marina perguntou na outra aula, né? Ah, não entendi bem, acho que foi isso que ela perguntou. Diferença entre erosão e intemperismo, vocês vão lembrar sempre que o processo, né, ele vai começar com a ação do intemperismo, que é esse processo de desagregação, tá? E decomposição. São essas duas palavrinhas aqui. E a erosão, ela começa a partir do movimento de transporte, né? A gente teve a quebra, né, dessa rocha aqui, por exemplo. Esses fragmentos, eles vão serem quebrados. Então, eu vou ter a ação, por exemplo, da água da chuva, que é a erosão pluvial, que vai o quê? Remover esses sedimentos que foram intemperizados e vão ser carregados para outros lugares. Aí já começa o processo 2, que é o processo de transporte e sedimentação, tá? Então, o material intemperizado, ou seja, os fragmentos das rochas decompostas e o solo que delas se origina, está sujeito à erosão. Então, a partir do momento que aquela rocha sofreu o intemperismo, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo erosivo. Nesse processo, as águas e o vento desgastam a camada superficial de solos e rochas, removendo as substâncias que são transportadas para outro local, onde se depositam ou se sedimentam, tá? O material removido provoca alterações no modelado do relevo, por exemplo, aplanando e rebaixando, mudança de forma das encostas, alargamentos da margem do rio, tá? Então, quando a gente fala, né, dos tipos de rio, que depois a gente vai estudar isso em hidrografia, eu tenho rios mais meândricos, ou seja, com mais curvas, eu tenho rios mais retilíneos. Isso tudo foi ocasionado, né? Por que eu tenho essa diferença?
tanto pelo processo erosivo quanto pelo local onde eu estou avaliando isso. Se eu estou falando do alto curso, eu estou falando do médio curso, tá? Então, agora sim, iniciando a ideia de erosão, né? Então, a erosão, qual vai ser a definição? É o conjunto de processos que promovem a retirada e transporte do material produzido pelo intemperismo, ocasionando o desgaste do relevo. Seus principais agentes são a água, o vento e o gelo. Então, quando eu falo de erosão, né, eu estou falando aí da questão do transporte, tá? E o transporte, obviamente, se aquela partícula, aquele sedimento está sendo transportado, não tem como ele não ser depositado, ele vai ter que cair em algum lugar. Então, por isso que a gente vai falar que a erosão é o processo aí de transporte, sedimentação ou deposição, tá? É isso. Então, aqui, mais uma vez, eu coloquei o intemperismo é diferente de erosão, tá? Como isso aqui deu dúvida, eu resolvi deixar um slide só explicando isso aqui. O intemperismo refere-se às alterações físicas e químicas a que estão sujeitas as rochas, minerais na superfície da Terra. Diferente da erosão, que consiste no transporte de partículas e matéria. O intemperismo é a quebra e alteração de materiais nas proximidades da superfície para produtos que estão mais em equilíbrio com as novas condições físicas e químicas. Então, lembrar de erosão é lembrar de transporte e sedimentação. Bom, então, eu tenho aqui alguns tipos de erosão, tá? A gente vai falar das mais famosas, erosão fluvial e pluvial. Esse nome, gente, confunde muito, tá? Fluvial, anota aí, tá? Relacionada a rio. É água, mas é no rio. Então, quando a gente fala erosão fluvial, eu tô falando de erosão ocasionada nos rios, tá? Então, o que vai acontecer ali? Eu tenho a formação de deltas, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho depósitos sedimentares, eu tenho cânions, tá? E eu tenho aí os rios meândricos, né? Com formação de curvas aí. Isso é formado pela erosão fluvial. A erosão pluvial está relacionada à chuva, tá? Então é água também, mas ela recebe o nome de pluvial porque tem a ver com pluviosidade. Então é chuva, tá? Provoca deslizamento, desmoronamento, vassourocamento e perda de solos. Essa erosão pluvial, gente, ela assim cai muito em prova. Por isso que semana que vem a gente vai falar só sobre essas duas aqui, porque eu vou falar da ação antrópica, porque como o homem, ele acelera esse processo aqui dos dois tipos, tá? Além disso, eu tenho também a erosão glacial, a erosão marinha e a erosão eólica, que é provocada aí pelo vento. Essas três aqui de preto, elas podem cair também, mas o que está em verdinho ali é o mais importante. Gente, essa imagem aqui ela é muito interessante, porque a partir de agora tem uma palavra muito importante que vocês não vão poder esquecer nunca, tá? Que é a questão da vegetação, da cobertura vegetal, da importância da cobertura vegetal. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir vocês para olharem para a janela, tá? E imaginar ali aquela parte lateral, imaginar não, que vocês iam estar vendo, né? Agora que vocês vão imaginar. Aquela parte lateral ali da janela do colégio, onde eu consigo ver aquela área de grama, né? O que acontece ali? Eu tenho um solo coberto por uma grama. Quando chove, como para partir a água, né? A partícula ali de chuva, né? Uma gotícula de chuva, ela cai. Ela tem um encontro ali com uma superfície, que é uma superfície que tem cobertura vegetal. No caso ali, uma cobertura vegetal simples, que é a grama. Mas o que aquela cobertura ela faz? Ela meio que funciona como um amortecedor para essa água de chuva, porque quando ela cai no solo, olha essa imagem que está aí na tela. Quando o solo está desnudo, né, sem vegetação, aquela gotícula ela vai cair direto no solo e vai esguinchar, né, as partículas de solo, tá? Os solos vão ser o quê? As partículas vão ser jogadas para cima, vão ser desagregadas. E isso contribui com o processo que a água ela pode carregar esse solo que foi retirado ali daquela superfície. A partir do momento que eu tenho uma cobertura vegetal, esse fenômeno aqui ele acontece, mas acontece com muito menos intensidade. Por isso que a gente fala que quando nós temos um solo preservado, um solo com cobertura vegetal, eu tenho muito menos a ação da erosão, tá? Então, a cobertura vegetal ela é muito importante.
A erosão pluvial, ela ocorre em praticamente toda a superfície terrestre, tá? Já que, né, em todo lugar chove. É responsável pela formação de ravinas e vossorocas. Quanto maior a inclinação do relevo, mais rápido ela age. E a velocidade e a intensidade do desgaste depende da cobertura vegetal. Pessoal, a erosão pluvial, ela é natural? Sim, ela é natural, tá? Só que ela pode ser o quê? Atenuada por agentes antrópicos, tá? Como é a imagem, a primeira imagem que está do lado esquerdo, tá? Essa imagem aí, que é o que eu vou deixar para falar mais sobre isso na aula que vem, a gente consegue perceber que tem assim, construção de casa aqui, então a gente teve ali um probleminha além da erosão pluvial simples, tá? Que foi a ação do homem. Obviamente, quanto maior a inclinação do terreno, né? Lembra mais uma vez daquela aula de curva de nível. Quanto maior a inclinação, maior a tendência desse solo cair, né? Imagina você tá, sei lá, andando de roller, ou andando de bicicleta, andando de qualquer coisa. Quanto maior a sua inclinação ali numa descida, maior a tendência de você cair. É a mesma coisa do solo, tá? Maior tendência dele se romper, tá? O agente causador mais conhecido são as chuvas, mas há também outros, como a gente viu, né? Os agentes internos, tá? Mas no nosso caso aqui, que a gente vai falar de Brasil, não é isso. Deslizamentos são fenômenos naturais, podem ocorrer mesmo que a área esteja com vegetação intacta, mas, como eu já falei, a ação humana, ela pode facilitar ou aumentar aí esses estragos, tá? Então, eu tenho aqui algumas imagens mostrando isso, área com cobertura vegetal, inclinação. Isso aqui eu vou pular, porque eu vou deixar para falar semana que vem, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre a erosão fluvial, quando acontece de haver um desgaste exagerado nas margens do rio e geralmente causado pela própria água dos rios. Gente, o rio vai passando, a água vai passando, perdão, formando aí o curso do rio, tá? E essa água, ela vai, da mesma maneira, ela vai encontrar ali com as margens do rio que tem solo, tá? Se esse solo tiver coberto por vegetação, esse rio, ele tende a se manter o quê? Mais preservado. Quando eu observo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho em Juiz de Fora, ali perto do bairro Santa Terezinha, a gente costuma ver, agora não tanto porque esse ano choveu muito, mas a gente costuma ver algumas pessoas pegando areia naquela margem ali do rio, tá? Um depósito de areia muito grande. O que é aquela areia ali? Nada mais é do que um sedimento, tá? Que foi rompido na parte anterior, ou seja, no alto curso do rio, tá? E foi transportado. Quando chegou naquela região ali, a água não teve muita força, formou um depósito de areia e formou ali, então, uma área onde as pessoas conseguem, né, pegar a areia ali, do depósito sedimentar, tá? Então, por exemplo, igual aqui, o Cânion Xingó, aqui no Brasil. É um vale profundo com paredes abruptas em forma de penhasco. Geralmente ele foi o quê? Escavado por um rio. Ele foi escavado por um rio, ou seja, se a gente imaginar essa imagem, lá em cima, tudo essa rocha aqui que a gente consegue visualizar, né? Eu até vejo aí que essa rocha tem bastante ferro, né? Pela tonalidade vermelha dela. Foi o rio que mudou, né? Essa superfície, foi ele que separou isso daí ao longo de milhões de anos. Então isso aqui é um exemplo de erosão fluvial, tá? Uma outra coisa interessante que a gente vai voltar depois quando a gente vai falando de hidrografia, são as etapas da erosão fluvial, tá? Então eu consigo ver da direita para a esquerda, né? Juventude, maturidade e velhice, que quanto mais velho o meu rio é, mais meândrico ele é, ou seja, mais curvo ele é, tá? Isso aqui seria bem interessante se eu tivesse com um quadro para fazer esse desenho para vocês, mas isso aqui não tem problema porque depois eu vou voltar. Então, o que é legal vocês lembrarem aí? Quando eu vejo um rio natural, tá? Com muitos meandros, já é um rio muito antigo, tá? Ele foi o quê? Muito escavado, tá? Muito escavado, muito erodido aí, por isso que ele tem muito meandro, tá? Aqui uma brincadeira, né? Se a vegetação das cabeceiras dos rios não tivessem sido removidas, não existiriam enchentes em grandes dimensões. Isso aqui eu também vou deixar para falar semana que vem, porque também faz parte aí da ação antrópica, quando a gente tem remoção também das margens da cobertura vegetal das margens do rio, eu também tenho problemas aí relacionados a enchentes. Então, eu vou deixar para falar isso semana que vem.
Aqui um exemplo bem famoso, Grand Canyon lá nos Estados Unidos, né? Mais uma vez aí uma representação da erosão fluvial. E aqui a erosão eólica, a erosão eólica é causada pela ação do vento, tá? Nesse tipo de processo aí acontece a retirada ou acúmulo superficial de fragmentos de solo. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu acho que essa imagem fala mais que 1000 palavras, né? O que eu consigo perceber aqui? Essa rocha, vocês conseguem perceber que a parte de baixo dela, né? Ela é mais fina que a parte de cima, como se fosse um cálice. O que aconteceu aí? Eu tenho a ação do intemperismo físico, tá? Porque isso aqui é uma região mais quente, tem uma ação de um intemperismo físico. E o que aconteceu após o intemperismo físico? A ação do vento promove o que? A retirada desses fragmentos de solo, tá? De solo não, de rocha, perdão, que quando caem, ficam batendo, esse solo fica batendo sempre na rocha, removendo mais a parte de baixo dessa rocha. O que acontece? O vento, ele não consegue carregar esses sedimentos. Vocês imaginam a areia da praia, tá? Imagina a areia da praia batendo toda hora em alguma superfície. Você tá como se fosse lixando, pegando aquela areia, usando ela como uma lixa em uma superfície. Só que o que acontece com essa areia? O vento, ele não consegue empurrar essa areia até a parte de cima desse cálice. Só tá alcançando o meio. Então, essa parte tende a ficar mais estreita e a parte superior mais larga, tá? Isso vai acontecendo até o quê? Esse meio ficar muito fraco e cair, tá? Então, ou seja, essa parte de cima vai cair e a parte de baixo vai ser destroçada, né? E vai começar novamente esse processo de intemperismo e erosão, tá? Deu para entender isso aqui, gente? Esse processo aqui é difícil de explicar sem desenhar. Alguém teve alguma dúvida nesse processo aqui? Deixa eu abrir o pente aqui. Peraí, olha só. Eu tenho aqui como se fosse um tronco de uma árvore, né? Assim, né? A parte de cima dele é muito mais larga do que a parte de baixo. O que eu tô falando? Aqui eu tenho o solo e aqui eu tenho vários fragmentos de areia, de rocha, de sedimentos que estão soltos aqui embaixo, tá? Fragmentos estão soltos aqui. E eu vou ter a ação do vento, tá? O vento vai vir, vai bater nesses fragmentos e vão bater vão carregar esses sedimentos até essa região aqui. E esses fragmentos vão como se fosse lixar essa região aqui. Essa parte superior da rocha, os fragmentos não atingem. Então, o que tem de acontecer? Essa parte lateral aqui, ela vai cada vez sendo erodida mais, até chegar um momento que vai acontecer, esse é o processo 1. Depois vai acontecer o processo 2, né? Que vai ser o quê? Essa rocha vai cair, né? E vai ficar aqui essa rocha. E esse material todo que estava aqui vai ficar quebrado, né? A gente vai ter vários materiais quebrados aqui do lado que correspondem a essa parte aqui. Deu para entender? Isso aqui é legal desenhar no quadro. Aqui eu não sei desenhar direito. Giovana, você conseguiu entender? Gente, vou continuar. Ninguém falou nada. Vou continuar. Professora? Oi. É que na verdade, o que eu ia perguntar era qual é a diferença entre erosão e intemperismo. Então, Giovana, eu fiz aqui já um slide até sobre isso e falei, né, que... deixa eu voltar aqui. Tá aqui. O que eu falei? Que o intemperismo vai ser a primeira ação, né, que está relacionada aí ao sol, né, a questão da temperatura, a questão da água, a questão do vento, relacionada ao quê? O processo de desagregação e decomposição, quando a gente está falando de intemperismo físico e químico, tá? Então, as duas palavrinhas, desagregação e decomposição, ou seja, é a quebra da rocha, tá? Imagina um mineral. O mineral, ele tá, a partir do momento que a rocha, ela aflorou, ela está sujeita a todas as ações da superfície, tá? Imagina essa rocha composta aí por minerais
passando, por exemplo, ela tem a composição mineralógica dela, mas em superfície ela tem um encontro aí, por exemplo, do CO2, como é o caso dessa imagem aqui, né? Eu tenho um encontro aí do CO2 com H2O, com água. Aí essa composição mineralógica, ela é o quê? Rompida, ela é quebrada ao longo dos anos. Esse caso aqui é um exemplo de uma rocha mais frágil. Então, o que acontece com essa rocha? Ela é intemperizada, ela é quebrada, desagregada. O que a gente fala, né? Que quando a gente está falando de intemperismo físico, a gente fala de desagregação, porque é a quebra. E quando a gente fala de intemperismo químico, como está relacionada aí a questão da água, principalmente, mudança da química da estrutura mineral, aí a gente fala de decomposição. E a erosão é quando a gente fala do transporte. Porque o que aconteceu? Aquela rocha foi quebrada, ela foi... Vou mostrar para a imagem aqui. Igual tá ali nessa primeira imagem aí desse slide. Essa rocha, ela tá toda fragmentada aqui, foi toda desagregada. O que vai acontecer? Ela vai começar a sofrer a ação da erosão, que é o quê? O transporte e a sedimentação. Por quê? Quando eu tenho uma partícula solta, imagina um grão de areia. Ele depositou em algum lugar. O que é aquela areia da praia? Nada mais é do que uma rocha intemperizada e erodida que foi depositada ali. Deu para entender? Conseguiu entender? Eu não entendi ainda a diferença entre o temperismo e a erosão. Ai, não é possível, Giovana. Aí quando a gente fala de intemperismo... Sim, eu entendi as diferenças entre os tipos de intemperismo, mas eu não entendi ainda qual é a diferença entre ele e a erosão. Não, Giovana, quando a gente está falando de erosão, a gente só está falando da parte a partir do transporte. Por exemplo, quando eu estou falando de erosão fluvial, eu não estou falando de erosão causada pelo rio, o que é isso? O material que foi intemperizado, já foi quebrado, ele vai ser transportado. Se não tiver água, por exemplo, o que vai acontecer com aquilo ali? Não vai acontecer nada. Vai precisar de algum vento, água, para levar aquela partícula ali para algum outro local. Aí a gente fala de erosão. O intemperismo é o processo inicial, é o processo de quebra da rocha. Quando a rocha está quebrando, ela está sendo decomposta, aí a gente fala de intemperismo, tá? Posso voltar aqui? Então tá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, sobre a erosão eólica é isso. E eu tenho, por fim, a erosão glacial, que vai ser aquela causada pelo gelo, tá? Que vai fazer parte daquela imagem que eu mostrei para vocês. O que acontece aqui? A imagem não vai mudar, porque primeiro eu tenho o processo de intemperismo, que é o processo ali de quebra da rocha. O que aconteceu com essa imagem, por exemplo, essa primeira imagem aqui da quebra? Essa imagem ela vai ser quebrada, tá? E a partir desse momento eu tenho o processo 2, que é o processo de erosão, onde essas partículas vão estar soltas e vão ser transportadas e sedimentadas para algum lugar, tá? Então esse é o processo de erosão glacial. Eu tenho as etapas aqui, tá? Mas o que é importante eu saber? Obviamente que ele é causado pela ação do gelo e eu tenho aí a variação da temperatura, que vai dar início. O primeiro processo é o processo de intemperismo e o segundo processo é o processo de erosão, tá? E por fim, é esse daqui muito famoso no Brasil, tá? Que a gente tem aí uma extensão de oceano muito grande. Isso aqui muito no Nordeste, já havia falado com vocês a respeito das rochas sedimentares. Eu tenho aí a formação da erosão marinha, tá? Que é quando eu tenho esse paredão rochoso e a água vai batendo nesse paredão, tá? E ao longo de milhões de anos, né? Eu tenho aí a parte de... Olha esse esqueminha ao lado direito aí, onde eu tenho de 1 ao 5, né? Eu tenho a água batendo na parte de baixo desse paredão e vai quebrando a rocha. A parte de cima vai chegar um momento que ela não vai aguentar o peso, então ela vai quebrar. Isso aqui forma essa paisagem que a gente conhece como falésia, tá? Que são esses grandes paredões rochosos aqui, tá? Então as falésias são formadas aí por
erosão marinha, tá? Alguns exemplos aqui, ó, essas daqui extremamente desgastadas já foram, olha como elas já estão finas, né? Daqui a algum tempo elas já não vão existir mais, tá? E aqui, os exemplos do Brasil aí no Nordeste, tá? Morro Branco no Ceará, tá? Praia de Pipa no Rio Grande do Norte, tá? E é isso. Gente, eu vou parar por aqui hoje, porque na próxima aula eu vou falar sobre erosão pluvial e fluvial, especificamente porque a gente vai voltar aí sobre a ação antrópica, porque é o mais importante, tá? Então eu vou voltar aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Para a aula de hoje, eu recomendo vocês terminarem de fazer os exercícios, tá? E até então acabar até para a prova da semana que vem. Então a gente vai ter a matéria da prova vai ser até semana que vem que eu marquei a prova, né? Foi dia semana que vem. Dia 29. Ah, é. Então, vai cair então até esse slide aqui, intemperismo e os tipos de erosão. Aliás, vamos fazer o seguinte, para não ficar muita coisa, vai cair até o slide anterior. Agente externo não vai cair, tá? Até agente interno só. Agente externo não. Isso daí eu não terminei de falar, então não vou cobrar não. Tudo bem? Uhum. Ok. Pessoal, olha só, para a semana que vem, então, a gente tem eu vou deixar a prova de vocês e a gente vai ter que ter aula também, que eu tenho que terminar essa parte, mas aí não vai demorar muito não, tá? A aula não vai ser longa não, vai ser uma aula só. Então, uma aula de prova e uma aula de teoria, tá? Tudo bem? Então, qualquer coisa, daqui a pouco eu posto o vídeo lá no AVA, qualquer coisa vocês podem me perguntar, tudo bem? Então é isso, gente. Vou parar a gravação aqui.